Olá, ótima noite! Estamos começando a nossa terceira Maratona do Varejo. Olha só, terceira Maratona do Varejo. Uma série incrível sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, com foco no varejo. Então, se você já esteve aqui comigo nas outras duas maratonas realizadas, muito bacana, seja muito bem-vindo. Se não esteve, seja bem-vindo também. Vai ser incrível, são 2 semanas direto, 2 semanas aí de segunda a sexta-feira, né? Mas 2 semanas consecutivas de muita informação, de muito conteúdo, de muita troca de ideias sobre varejo. Então, sobre empreendedorismo, sobre vendas e sobre negócios aí com foco no varejo. E o nosso tema de hoje é como aumentar a fidelização de clientes no varejo. Então, se esse assunto é interessante para você, fica comigo aqui até o final, que vai ser muito bacana. Seja realmente muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente, e eu vou estar com você aqui então até o dia 19 de março, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30, com transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Então você vai me ver assim, olhando um pouquinho para cima na câmera do Facebook e do YouTube, um pouquinho para baixo na câmera do Instagram, e vamos seguindo em frente, vamos entrando logo aqui para o nosso conteúdo, que vai ser realmente muito legal. Então, hoje falando sobre como aumentar a fidelização de clientes no varejo. Esse assunto é interessante para você? Esse assunto é bacana? Esse assunto pode ajudar mais pessoas a alavancar os negócios, a executar melhor o seu trabalho, a alavancar a sua carreira? Então já faz o seguinte, já manda o link dessa live para essas pessoas. Então vamos trazer para junto da gente aqui outras pessoas que possam participar da live com a gente. Se você está no Facebook, se você está no YouTube, clica aí no compartilhar, já manda esse link para outras pessoas. Se você está aqui no Instagram comigo, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo, já levanta esse aviãozinho, já verifica quem está online e manda o link para essas pessoas também. Vamos trazer mais pessoas aqui com a gente para levar mais conteúdo, para levar mais informação, para contribuir com mais e mais pessoas. Tá ok? Então vamos seguindo junto, vamos entrando logo aqui no nosso conteúdo, não fica aqui enrolando não. Então já vamos trazendo mais pessoas aqui para participar com a gente e seguindo em frente, porque hoje nós vamos falar, como eu já disse para você, sobre como aumentar a fidelização de clientes no varejo. Meu objetivo aqui hoje é muito claro, é ajudar você a fortalecer o seu negócio. Então, ajudar você a fortalecer o seu negócio, a sua carreira, as suas vendas, encontrando aí caminhos para que a gente possa superar esse momento estranho e a gente consiga então crescer o empreendedorismo, crescer as vendas, aí levar mais prosperidade aí para as pessoas, para você, para a sua equipe e para toda a comunidade, ok? Então se interessa para você esse assunto, fica aqui até o final que vai ser muito bacana. Bom, antes da gente entrar a fundo, eu queria dizer para você que eu acredito muito no empreendedorismo. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, sobre como o empreendedorismo, como o varejo tem o potencial de transformar vidas, tá? Quando eu falei empreendedorismo e varejo agora, não estou dizendo que são sinônimos, tá? Estou relacionando as duas coisas apenas. Mas tem o poder de transformar vidas, de transformar as famílias, de transformar a nossa sociedade, que a partir do momento que você contrata uma pessoa para trabalhar contigo na sua loja, você impacta dezenas de outras famílias, dezenas de outras empresas, dezenas de outras pessoas por conta da geração de renda, da geração de emprego. Essa pessoa vai consumir em diversas outras empresas, levando então receita para outras empresas, possibilitando contratação então de outras pessoas e por aí vai. Então é uma bola de neve, é uma cadeia realmente. Então a gente acaba impactando a vida de muita gente quando contrata 1, 2, 3, 10 pessoas. O empreendedorismo tem essa capacidade, tem esse potencial de levar mais qualidade de vida para muita gente. Então acredito muito nisso e tenho dito que se com esse conteúdo, com essas trocas de informação, essas trocas de ideias que a gente tem aqui nas lives, se eu puder ajudar você a contratar uma única pessoa ou manter uma única pessoa contratada, isso já vai ter valido a pena, porque a gente impacta a vida de muita gente quando faz isso. Então vale muito a pena a gente poder fortalecer o seu negócio, fortalecer a sua carreira, fortalecer a sua equipe por meio desse compartilhamento de informações. Então, se isso está fazendo sentido para você, vai me posicionando aí, vai me dando um joinha, vai dizendo para mim se faz sentido para você, para a gente poder saber que está junto. Né? Então, vamos seguindo, que vai ser muito bacana. Como eu disse, se eu puder ajudar a contratar ou permanecer contratado uma única pessoa, já vai ter valido a pena tudo isso que a gente tem feito aqui, tá bom? Então, vai só me posicionando aí se está fazendo sentido para você. E eu queria fazer com você 2 acordos aqui antes da gente seguir em frente, né? Antes da gente entrar no conteúdo mesmo de hoje. O primeiro acordo que eu quero fazer com você é de que você escreva aí para mim
a hashtag do dia, né? A hashtag Maratona do Varejo, para eu saber que realmente você está conectado aqui comigo, que você está acompanhando, que está fazendo sentido para você. Então, escreva aí, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, coloca aí hashtag Maratona do Varejo, tamo junto, para eu saber que você está aqui. E o segundo pedido que eu quero te fazer, eu já fiz, inclusive, vou fortalecer para que você encaminhe o link dessa live para mais pessoas. Vamos trazer mais gente para cá. Vamos contribuir com mais pessoas, tá certo? Então, já encaminhe o link dessa live para mais pessoas, para todas aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo vai valer a pena, que esse conteúdo vai contribuir para o crescimento das vendas, para o crescimento da carreira, para o crescimento dos negócios, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bom, para falar sobre fidelização de clientes, é preciso a gente primeiro entender do que a gente está falando, né? O que significa exatamente fidelização de cliente? O nome propriamente já diz, né? O nome já mostra um pouquinho para a gente do que isso quer dizer. Mas eu queria fazer uma distinção aqui sobre dois termos muito parecidos, ou melhor, muito correlatos, mas que não necessariamente significam as mesmas coisas, né? Então, a diferença entre retenção de clientes e fidelização de clientes. Quando a gente fala em reter clientes, quando a gente fala então em retenção de clientes, está se referindo a continuar vendendo para as mesmas pessoas, mesmo que essas pessoas eventualmente comprem com o seu concorrente, até mais vezes do que compram com você. Então, se o cliente compra com você, por exemplo, todo mês ou a cada 2, 3 meses, ele continua comprando com a mesma frequência, você está retendo o cliente. Agora, isso não significa que ele não pode estar comprando com o seu concorrente todo dia, toda semana, ou valores maiores, e comprando com você só o adicional. Então, reter clientes, retenção de clientes, é você conseguir manter esse cliente na sua carteira, conseguir manter um certo vínculo dele com a sua empresa. Então, vira e mexe, ele vai lá e compra alguma coisa contigo. Você não o perdeu, ele continua sendo seu cliente, independente do volume que ele compra com você. Já a questão da fidelização de clientes, ela está ligada à preferência de compra, ou seja, quando o seu cliente pensa num produto deste que você vende, a primeira opção que ele tem, a primeira empresa que ele pensa é a sua. A primeira pessoa com quem ele quer comprar é com você. Isso é preferência de compra, isso é fidelização de cliente. Então, quando o cliente compra com você preferencialmente, ele tem um alto índice de fidelidade. Não significa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que ele seja 100% fiel, mas ele tem um alto índice de fidelidade. Então, vejamos aí que retenção e fidelização estão muito correlacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Inclusive, quando a gente fala em fidelização de clientes, é preciso que esse cliente tenha passado pela etapa de retenção, né? O cliente tem que estar comprando com você com uma certa frequência para que ele chegue ao ponto de ser considerado um cliente com alto índice de fidelidade. Então, a retenção, né, as estratégias de retenção fazem parte das estratégias de fidelização. É preciso que o cliente compre com você com alguma frequência, dentro de uma certa rotina, para que ele conheça mais o seu serviço, conheça mais o seu produto, valorize mais o que você faz, e comece a te dar a preferência de compra. Você vai criando um vínculo, vai fortalecendo um vínculo com o cliente, ao ponto de que ele comece a recomendar, inclusive, você para outras pessoas. Então, você começa a atingir um alto grau de fidelidade quando ele passa não só a frequentar a sua empresa, mas a recomendar a sua empresa para outras pessoas. Isso é o que mais se espera, né, dentro do varejo. O que a gente mais deseja que os clientes façam é que não só retornem para comprar de novo, mas que recomendem também a empresa para outras pessoas. Então, é uma questão de fidelização quando o cliente faz isso. Bom, já alinhamos aqui o que significa fidelização de clientes, qual é a diferença disso para retenção. Então, vamos seguindo aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais esse tema. O que você não deve esperar quando a gente fala em fidelização de cliente? Não adianta você imaginar, por exemplo, que isso vai ser um processo rápido, que você vai elaborar estratégias e que rapidamente você vai conquistar o cliente e vai se tornar 100% fiel a você. Então, isso não é uma estratégia rápida. Nada que você faça de uma semana para outra, de um dia para o outro, nem mesmo de um mês para o outro, vai funcionar 100%. Então você precisa realmente ir construindo esse relacionamento com o seu cliente. A fidelização de cliente é um passo a passo, é realmente uma construção no dia a dia. Então não vai ser rápido. Primeira coisa que você tem que pensar. Qualquer estratégia que eu passe aqui para você hoje não vai ser algo de um dia para o outro. Vai ser realmente uma construção. Segundo,
nada é garantido, nenhuma estratégia de fidelização de cliente é garantida. Afinal de contas, o cliente tem livre-arbítrio, o cliente tem decisão, o cliente tem outras percepções, o cliente tem direito à escolha. Então, nada é 100% garantido. É preciso que você esteja 100% focado, 100% voltado para buscar esse alto índice de fidelização. Já vou explicar o porquê daqui a pouco, mas isso não é garantido. Por isso que você tem que estar todos os dias ali trabalhando em cima dessas estratégias. Tá? E mesmo assim, é possível que o cliente que hoje tenha um alto índice de fidelidade, daqui a pouco, mês que vem, daqui a 2, 3 meses, esse índice caia. Então você precisa estar sempre renovando, sempre criando novas ações para poder fortalecer os vínculos, fortalecer a ligação do cliente com você, tá bom? Então, segunda coisa, não é 100% garantido. E outra também não é permanente, como eu já mencionei aqui. O cliente pode ter hoje um alto índice de fidelidade, um alto índice de compra com você, de preferência, e daqui a pouco surge um outro concorrente, ele passa a gostar até mais de comprar com esse concorrente, ou então acontece alguma coisa, alguma falha, alguma coisa que ele não gostou no atendimento na sua loja e ele passa a procurar outras opções. Ou de repente até porque ele não encontrou o produto, veio, não achou o que ele queria, foi buscar isso no concorrente, de repente gostou muito do atendimento lá, e aí você passa para o segundo plano. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então, todos os dias você tem que estar atento às estratégias de fidelização e de retenção de clientes, tá bom? Então lembrando, não é um processo rápido, não é um processo garantido e também não é um processo permanente. É preciso estar em constante, trabalhando isso constantemente, tá? Então, desculpa, não é frequente, não é garantido, não é rápido e não é permanente. Agora, qual é a importância disso tudo, né? Qual é a importância da gente trabalhar a fidelização do cliente na empresa? Isso parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão. Primeira coisa é que é muito mais barato. É muito mais barato você fidelizar um cliente do que você conquistar um cliente novo. Você já deve ter investido muito em propaganda ao longo dos últimos anos. Eu imagino, pelo menos. Você deve ter investido muito em propaganda se você é o empreendedor, se você é o líder da equipe de vendas, se você é o gerente do negócio, deve ter investido bastante. E você já deve ter percebido também que nem sempre essa propaganda dá o resultado que você espera. E que também sai bastante caro trazer esse cliente para dentro da loja. Né? Aquele chamado custo de aquisição de cliente, né? Que algumas pessoas abreviam como CAC, geralmente é bastante alto quando você precisa investir muito, investir pesado em propaganda para trazer cliente novo. Você precisa fazer promoção, precisa baixar preço, precisa fazer uma série de coisas para atrair clientes novos. Então, o custo disso é muito alto. Agora, quando você investe em retenção e depois, na sequência, em fidelização de clientes, é muito mais barato. Tem uma pessoa que não sei se você conhece, mas é considerado aí o papa do marketing, né? O Philip Kotler. Ele já dizia já há bastante tempo que reter um cliente é de 5 a 7 vezes mais barato do que... Desculpa, engasguei. Mais barato do que conquistar um cliente novo. É isso mesmo, porque ações que você desenvolve da porta para dentro da sua loja... Nossa, está arranhando a garganta aqui, desculpa. Ações que você desenvolve da porta para dentro da sua loja são muito mais sob o seu controle. Não requer grande investimento para você manter esse cliente cativo, manter esse cliente fiel. É entrar em contato com ele. Bom, não vou entrar em detalhes agora, porque isso vem mais adiante no roteiro. Mas são ações muito mais baratas do que você ficar investindo em propaganda. Seja essa propaganda online, seja uma propaganda offline. Então, de 5 a 7 vezes no mínimo mais barato você reter um cliente novo do que você investir para trazer clientes, você reter cliente na loja do que investir para trazer clientes novos. Então, isso já não sou eu que digo, né? O famoso Philip Kotler, o papa do marketing, já dizia isso há bastante tempo. E cada vez mais a gente atesta isso no dia a dia, né? O quanto você gasta dinheiro em propaganda para trazer um cliente, de repente ele chega, compra com você uma vez e não volta mais. Você tem que estar lá buscando o cliente a todo momento. Bom, segundo ponto aqui do porquê que é tão importante você investir na fidelização de clientes. Já ouviu falar no termo Lifetime Value, né, que seria o valor do cliente ao longo do tempo, né, o valor vitalício do cliente para a sua empresa? Se não ouviu ainda, vou só dar uma esclarecida rápida para você. Imagina que seu cliente compra com você hoje uma calça. Mas uma calça de R$100, ele não é um cliente de R$100. Vamos pensar quanto tempo esse cliente pode ainda se relacionar com a sua empresa.
mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20, mais 30 anos? Por quanto tempo esse cliente ainda pode comprar com você? Uma outra calça de R$100, uma outra camisa, uma meia, enfim, presentes, por quanto tempo e qual o montante que esse cliente pode comprar com você ao longo do ano, ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos? Essa é uma projeção que você faz do valor desse cliente ao longo do tempo. Então, se você conquistar a fidelidade desse cliente, a preferência desse cliente, muito provavelmente ao longo dos anos, ele vai comprar com você uma série de outras vezes. E esse é o valor que esse cliente tem para você. Então, se você, de repente, precisar investir para manter esse cliente, o equivalente a uma compra dele, o equivalente a 2 compras dele, já vai ter valido a pena se ele permanecer na sua carteira aí por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos. Então, só para te dar de exemplo isso. Então, o valor do cliente ao longo do tempo é muito mais precioso do que de uma compra propriamente dita. Então, é preciso que você, quando estrategiar aí, ações de fidelização de cliente, leve isso em conta. Fala assim, poxa, mas eu estou investindo em premiação, em brinde, em bônus, em cartão de fidelidade, poxa vida, que desconto que eu estou dando. Enfim, uma série de coisas que você vai adotar no dia a dia. Fala, poxa, quanto isso vai me custar? Vai valer a pena? É só você fazer a conta e projetar ao longo do tempo, ao longo de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, o quanto esse cliente que você fideliza pode trazer para você de faturamento ou de lucratividade. Então, você precisa fazer essa conta. Qual é o valor do cliente ao longo do tempo? Lifetime Value. Outro item aqui do quanto isso é importante para você, o quanto a fidelização de clientes é importante para o seu negócio. Eu estou aqui falando com você. Tem um certo grau de credibilidade que eu estou dizendo para você. Agora, imagina se ao invés de eu estar aqui conversando com vocês, tivesse alguém que tivesse comprado o seu produto, comprado o seu serviço. Que peso isso tem? Imagina que você está lá fazendo propaganda do seu negócio. Você está colocando propaganda na internet, propaganda na televisão, propaganda na rádio, para falar aí dos seus produtos, falar da sua empresa. Isso tem um peso. Agora, qual o peso que teria se um cliente seu estivesse falando para os amigos, para os parentes, para os colegas de trabalho sobre a sua empresa, sobre o seu atendimento, sobre o seu produto, suas promoções? Certamente um peso muito maior, porque ele dá depoimento sem interesse nenhum, dá depoimento real, né? Sem interesse nenhum. Quando você faz propaganda, obviamente você está pagando para fazer isso. Agora, quando o cliente faz isso gratuitamente para você, isso tem muito mais peso. E o cliente que ele tem um alto índice de fidelidade, ele tem essa vontade de compartilhar com as pessoas quando ele é bem atendido, quando ele se sente bem servido em alguma empresa. Então é muito mais poderoso quando você tem um cliente com alto índice de fidelidade do que quando você tem aquele cliente passageiro que vem ali e compra com você uma vez por ano ou de repente uma única vez e não vai sequer comentar sobre isso com as outras pessoas. Então tem um grande valor você investir em estratégias de fidelização de cliente. Também por essa questão de ganhar propaganda boca a boca, né? Ganhar um promotor de vendas gratuitamente para você. É muito poderoso. E outra coisa, você tem condições de melhorar continuamente o seu negócio. Como assim, Fábio? Imagine o seguinte, imagine que dentro dessas estratégias de fidelização, você resolva implantar um formulário de pesquisa de satisfação. Ou que não seja um formulário, que seja alguém conversando com o cliente no caixa, ou então por telefone, ou então que você como gerente, como dono do negócio, resolva esporadicamente entrar em contato com alguns clientes para poder obter algum feedback. Vamos levar isso em conta. Todas as informações que vêm do cliente a respeito do seu negócio vão contribuir para que você direcione cada vez mais o seu negócio para os clientes. Que você corrija algumas coisas que não estão indo bem, que você fortaleça aquilo que o cliente está valorizando. Então que você faça cada vez mais ações ao redor dos interesses e das percepções do seu cliente. Tenho falado muito aqui, né, que o negócio tem que ser construído ao redor do cliente. Quando você extrai do cliente a percepção dele sobre o que você está fazendo, sobre como é o atendimento na sua loja, qual a visão que ele tem a respeito das suas ações, das suas promoções, do ambiente, enfim, de todos os detalhes da sua empresa, você consegue direcionar isso ainda mais para ele. Ele vai se sentir ainda mais valorizado e os demais, se tiverem essa mesma visão, vão se sentir ainda mais satisfeitos. Então, você consegue melhorar continuamente o seu negócio
simplesmente por perguntar para o seu cliente qual é a opinião dele, como é que ele se sentiu com relação ao atendimento, como é que ele se sentiu com relação ao ambiente e todos os demais detalhes. Então, importância da fidelização de clientes. É mais barato do que você trazer um cliente novo, você garante o cliente por mais tempo, então ele vai comprar com você ao longo de vários anos, você consegue uma divulgação gratuita, né? Um promotor de vendas gratuito para você, e outra, consegue melhorar o seu negócio continuamente, focado nos interesses, nas percepções do seu cliente. Vou dar alguns exemplos para você aqui de marcas que são muito fortes na mente do consumidor, que trazem então exemplos para você de quanto isso é poderoso, essa questão da fidelização de clientes. São empresas que têm um alto índice de fidelidade entre os seus clientes. Você deve conhecer algumas marcas como Harley Davidson, por exemplo, como BMW, como Apple. Os clientes dessas empresas geralmente são extremamente fiéis. Podem até comprar eventualmente algum outro produto, mas a preferência de compra está voltada para elas. Quer mais um pouquinho? McDonald's, tem aí pessoas que amam, pessoas que não gostam, mas quem gosta dificilmente troca por uma outra empresa, é preferência mesmo. Havaianas, trazendo para nós aqui mais para a área de varejo, também quem gosta muito da marca dificilmente troca ou dificilmente procura uma outra opção antes da Havaiana. O Boticário, uma outra empresa com alto índice de fidelidade. A C&A é uma loja de departamento com alto índice de fidelidade. Enfim, trazendo aqui para o nosso meio do varejo, para você poder exemplificar, entender o que eu estou te dizendo. São marcas que com certeza você também conhece e vão te dar mais força nisso que eu estou te falando. Quer mais alguns exemplos? O Jonas está falando aqui para mim da Coca-Cola. É verdade, Jonas. Coca-Cola tem um alto índice de fidelidade. Quem toma Coca-Cola dificilmente vai optar por um outro refrigerante primeiro. Mais algumas opções aqui para você. A revista Exame publicou uma matéria há pouco tempo falando sobre as empresas mais admiradas no varejo. Então, mais especificamente aqui para nós. As empresas mais admiradas no varejo. Lojas Americanas, Havan, O Boticário, a Lojas Eudora, Riachuelo, C&A, Arezzo, Lojas Renner, Zara e Schutz. São empresas que têm um nome muito forte e que são as mais admiradas nessa área do varejo. Agora, o que será que essas empresas têm em comum? Certamente têm suas diferenças, certamente não atendem todos os gostos, certamente não estão em todos os lugares, mas o que essas empresas têm em comum? Para começar, são empresas que estão voltadas para essa percepção do cliente, para essa satisfação do cliente. Já deve ter percebido, por exemplo, que na saída das lojas Renner tem lá um totemzinho para você avaliar. Ah, Fábio, mas é só isso? Não, isso é só um exemplo do quanto essa empresa está voltada para satisfação, para percepção de satisfação do cliente. Porque a partir do momento que você tem esse feedback do cliente, você tem essa informação, você consegue direcionar as suas ações. O que eu estou fazendo que tem que ser melhorado? É o ambiente da minha loja? É o meu atendimento? É a variedade dos meus produtos? O que precisa ser melhorado? Você precisa de feedback do cliente. Então, essas empresas se destacam com relação a isso. Então, é o que elas mais têm em comum. Essa ânsia de captar o que o cliente deseja para poder direcionar as suas ações. Agora, tem alguns detalhes aqui, né? Eu tenho falado aqui de fidelização e do quanto isso é importante, mas é preciso chamar atenção para algumas coisas. Eu já citei aqui alguma coisa com relação a alto índice de fidelidade. Agora, não existe cliente 100% fiel. Essa é uma das questões que é preciso a gente lembrar. Não existe cliente 100% fiel e já falei para você que isso não é permanente. Então o cliente pode hoje ter um alto índice de fidelidade com essas empresas, ter um alto índice de preferência por essas empresas ou pela sua, mas amanhã ele conhece uma outra loja, uma outra empresa, se sente muito bem atendido e passa a preferir essa empresa também. Então é preciso que você rotineiramente, continuamente, desenvolva ações para poder manter esse cliente cativo, manter um alto índice de fidelidade aí entre os seus clientes. Então não existe cliente 100% fiel e isso não é permanente. Agora, outra coisa, outro detalhe que é preciso a gente salientar aqui, é preciso chamar a atenção de você. O cliente, tem muita gente que acha que o cliente só quer saber de preço, né? Então, quando a gente vai desenvolver ações de fidelização
Normalmente, a primeira coisa que vem na cabeça é algo relacionado a preço, relacionado a algum desconto, relacionado a algum tipo de bonificação. Isso cabe, isso é possível, né? Tem muitas empresas hoje desenvolvendo aí cartões de fidelidade, são ações importantes, mas isso não é a única coisa. Não é só isso que vai garantir um alto índice de fidelização. Então é preciso você tomar muito cuidado com isso, porque senão você investe para manter o cliente, mas fica sem rentabilidade. Então tem que dosar isso, tem que pesar isso dentro da sua empresa. Desenvolver outro tipo de ação que não seja simplesmente devolver parte do que o cliente estaria pagando para você ou tirando parte do seu faturamento. Tá? Cuidado com isso. Vou falar um pouquinho a respeito de ações daqui a pouco, mas só para a gente salientar isso. Agora, outra coisa, muita gente quando começa a ouvir gente falar sobre desenvolver ações de fidelidade, já pensa, poxa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho verba para poder investir em ações. Calma, calma. Nem toda ação que você vai fazer dentro da sua empresa requer investimento. Muitas vezes é comportamento, muitas vezes é atitude. Então, muita coisa do que você vai poder fazer dentro da sua loja, dentro da sua empresa... Estou engasgando hoje, está arranhando a garganta, desculpa. Muita coisa do que você vai fazer não tem a ver com investir dinheiro, tá? Não tem a ver com isso. Então, é muito importante a gente salientar isso. Outra coisa, existem algumas formas, então, não digo que sejam erradas, mas que são meio equivocadas, então, de se investir na fidelização. Já falei aqui para você a respeito do preço e era justamente disso que eu queria frisar. Não dá para você focar toda a sua estratégia de fidelização em cima de dar desconto, em cima de fazer promoção, em cima de baixar preço, em cima de dar bonificação. Cuidado com isso. Eu já vou te explicar um pouquinho mais aqui para frente. Às vezes eu atropelo um pouco o roteiro, não tem problema. Eu que criei, eu vou tocando o roteiro do jeito que eu acho melhor, não tem problema. Bom, vamos lá. Como conquistar então a fidelização de clientes aí para sua empresa? Vou citar alguns pontos para você aqui que são essenciais, que são realmente fundamentais para você poder conquistar esse cliente. A primeira dessas ações é um atendimento de excelência. E isso não tem a ver com investimento, isso não tem a ver com colocar dinheiro. O atendimento de excelência. E aí você vai falar assim, Fábio, mas tudo bem, cara. Você me chamou aqui às 9h30 da noite para me falar sobre um atendimento de excelência, para falar que eu tenho que atender bem meus clientes, mas isso é óbvio, isso é claro que eu tenho que atender bem meus clientes. Então para. Eu tenho dito aqui com muita frequência que aquilo que parece muito óbvio é o que mais deixa de acontecer dentro das empresas. Se você acredita que realmente 100% dos seus clientes são atendidos com extrema qualidade, pare e observe no dia a dia para ver se realmente é isso que acontece. Cuidado, é preciso que a gente, antes de se armar, antes de levantar a guarda, é preciso que a gente preste atenção nesses pequenos detalhes. Que eu tenho dito que o básico, muito bem feito, é o que mais traz resultado. Então, o básico muito bem feito é o que dá sustentação para o seu negócio. Então, para a gente desenvolver uma estratégia de fidelização de clientes, a primeira coisa é desenvolver a sua equipe com relação a atendimento. Com relação à comunicação, com relação a acolhimento, com relação à persuasão, tudo que tem a ver com atendimento. Desenvolva a sua equipe, treine a sua equipe de forma rotineira, de forma constante, toda semana, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, uma vez por mês, o que ficar mais coerente aí para o seu negócio. Mas tem que ser rotineiro. A sua equipe não pode deixar esfriar o treinamento de atendimento. Porque aquilo que vai caindo na rotina, que vai entrando no hábito, né? Ou melhor, que vai deixando de ser hábito no dia a dia, né? Porque o vendedor muitas vezes ele aprende, ele começa a aplicar porque você está ali em cima e de repente ele volta a fazer o que já era hábito para ele. Vai deixando de fazer aquilo, vai agindo da forma como ele acredita que é mais natural para ele e deixa de aplicar as técnicas, deixa de aplicar as estratégias que você mesmo passa. Então é preciso treinar rotineiramente, né? É preciso ter constância em tudo na vida e em treinamento também. Segundo, para que você consiga fazer isso, para que dê certo esse treinamento, é preciso que você conheça a sua equipe. Ou melhor, antes de conhecer a sua equipe, que você conheça o seu cliente. Dentro desse treinamento, você precisa orientar a sua equipe a conversar com o cliente, a levantar necessidades, a fazer perguntas. Essa foi inclusive uma postagem de hoje, né? Quer vender mais?
faça perguntas melhores. É preciso que a sua equipe esteja preparada para poder fazer perguntas de forma natural para o cliente, para conhecer as preferências dele, para conhecer o que ele valoriza, para conhecer o que ele procura, para conhecer o que realmente ele veio buscar na sua empresa. E o porquê que ele deixou de comprar com um concorrente, por exemplo, o que deixou ele chateado, para que você não faça isso também. Então é preciso conhecer muito bem o seu cliente. Levantamento de necessidades, aquilo que chama de dores, valores, desejos. É preciso que a sua equipe esteja muito bem orientada com relação a isso. Né? É preciso também que você desenvolva ações, que eu já citei agora há pouco, como programas de fidelidade, por exemplo, ações de recorrência, coisa que façam com que o seu cliente compre com um pouco mais de frequência com você. Fala, peraí, você estava falando comigo a respeito de treinar a equipe, de fazer pergunta e de repente está falando de programa de fidelidade? Eu pulei um tópico para o outro, mas não tem problema não. São ações que você pode desenvolver na sua empresa, são muito comuns no varejo hoje e tem dado muito certo, tem dado muito resultado. Implantei isso na minha empresa, né, durante essa semana, ou melhor, no comecinho do mês. Implantamos ações de fidelidade, ações que fazem com que o cliente receba bônus pelaquilo que ele já comprou. Mas já falei para você que isso não pode ser a única coisa. Não pode mesmo, você precisa treinar a sua equipe. Para quê? Para que você possa levantar as necessidades, já falei isso para você, para que o atendimento seja algo natural, algo gostoso, prazeroso, o seu cliente se sinta à vontade dentro da sua empresa. E aí então ele receba essa ação como algo de valor, como algo que vem, porque opa, os caras realmente estão interessados em me atender bem. Tem até um bônus para eu voltar a comprar. Porque não adianta, se o cliente não for bem acolhido na sua empresa, se o cliente não for bem recebido, ele não vai nem chegar ao ponto de avaliar o seu programa de fidelidade. Mas são ações que você pode sim e deve desenvolver. Agora, eu tenho falado muito também a respeito de um item que eu acho fundamental e que boa parte das lojas no varejo não desenvolve, que é o pós-venda. Pós-venda é algo poderoso, é algo que faz com que o cliente que comprou uma vez volte para comprar de novo. É uma sementinha da próxima venda. Então, o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Você tem desenvolvido ações de pós-venda na sua empresa? Se não tem, começa ontem. Ah, não dá para começar ontem, começa hoje. Não dá porque a loja está fechada, começa amanhã. Mas começa. Ações de pós-venda são extremamente importantes para o seu negócio, para reter os clientes, fazer com que eles voltem a comprar, para que eles recomendem a sua empresa e para que eles se tornem fiéis ao seu negócio. Ações de pós-vendas. Como é que você pode fazer isso? Já falei aqui em outras lives, já dei exemplos de você orientar a sua equipe a conversar com o cliente depois da venda, pedir para ele feedback, como é que foi o meu atendimento, como é que você avalia, o que eu preciso melhorar para poder atender ainda melhor, o senhor ficou satisfeito com o produto que comprou? Pede informações então para o cliente de como você pode melhorar. O cliente vai se sentir extremamente lisonjeado se você está perguntando isso para ele, da sua equipe está perguntando isso para ele. Liga para o cliente só para perguntar se ele ficou satisfeito com o produto, se deu tudo certo, se serviu aquele presente que ele comprou. Ações de pós-venda vão fazer com que o cliente seja muito mais cativo, tenha um alto índice de fidelidade aí com a sua empresa. Então, hoje a garganta está chatinha. Então são ações que realmente você precisa botar em prática o quanto antes aí no seu negócio. Agora, o que é que você pode então colocar em prática já? Qual é a primeira ação que, na minha opinião, você deve colocar em prática já? Acabei de falar para você sobre ação de pós-vendas. Faz uma pesquisinha, faz uma pesquisa de satisfação com o cliente. Pode ser na boca do caixa, pode ser no formulário para o cliente preencher, pode ser no caixa alguém perguntando mesmo para o cliente e o próprio caixa preenche, pode ser o seu próprio vendedor, pode ser o seu gerente, pode ser você, mas faça uma pesquisa de satisfação com o seu cliente. É a primeira ação que eu recomendo que você coloque em prática já, a partir de já. Pesquisa de satisfação. Entenda o que o seu cliente enxerga na sua empresa de bom e de ponto de melhoria. Isso, além de te trazer muito mais foco, né, daquilo que você precisa melhorar no seu negócio, vai aumentar a percepção de qualidade com relação ao seu serviço, com relação ao seu atendimento. Pode ter certeza disso que eu estou te dizendo. Bom, eu queria salientar aqui com você o seguinte: hoje é a nossa primeira live dessa terceira maratona do varejo. Serão 2 semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30, falando sobre empreendedorismo, sobre varejo, sobre negócios, sobre venda, sobre atendimento ao cliente. E se isso é interessante para você, eu vou esperar você aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 21h30, até o dia 19 de março.
Então, para a nossa terceira maratona do varejo. E sabe qual é o tema de amanhã? Por que as empresas tradicionais podem quebrar? Por que as empresas tradicionais podem quebrar? Se você está numa empresa tradicional, se você está numa empresa aí que tem um certo tempo de estrada, é importante que você esteja comigo aqui amanhã para você saber o que é que está acontecendo no mercado, o que é que pode acontecer com empresas como a sua, para que você evite que isso aconteça, para que você possa fortalecer ainda mais a sua empresa e possa permanecer no mercado aí por muitos e muitos anos. Então, amanhã, por que as empresas tradicionais podem quebrar? Eu espero você aqui amanhã, às 21h30, na segunda live da nossa terceira maratona do varejo. Eu quero te fazer um convite antes de você sair aqui da live, antes de você ir embora. Eu coloquei, se você está aqui no meu Instagram, eu coloquei um link na bio do Instagram que vai te levar para o canal do Telegram. Nesse canal do Telegram só tem informação, não tem bate-papo, não tem historinha, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, só tem informação sobre vendas, sobre negócio, sobre varejo e sobre a nossa maratona do varejo, para divulgar os próximos temas, então os temas das próximas lives. Então assim que encerrar a live, vá até o link da minha bio, acesse o canal do Telegram e você vai estar informado sobre o que vai acontecer nos próximos dias e tudo que eu publicar a respeito de vendas, de negócios, de atendimento ao cliente. Então, assim que acabar a live, já corre para lá, acessa o Telegram e fica muito mais informado com relação a isso, tá bom? Eu agradeço a você pela sua presença, pela sua paciência, te dou os parabéns por estar buscando informação e te desejo muito sucesso. Eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente e, como eu já disse, desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre, valeu, até a próxima, até amanhã. Até mais, tchau, tchau!